Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória com novas conversas para ver a SAF. Que história é essa? Que novidades que temos em relação, por exemplo, ao próprio Fábio Mota, né, que deu uma entrevista falando sobre contratando pessoas responsáveis por essa área de, vamos colocar assim, né, montar esse modelo ideal da SAF e discussão também de valores. Será que poderia valer R$ 1 bilhão? Será que vale mais do que isso? Sem dúvidas, né, um fator que é muito importante se passa pela permanência ou não do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, que vamos discutir aqui um pouco sobre isso e falar com vocês, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Conto com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 61 mil inscritos aqui no YouTube. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, sem dúvidas nos ajuda bastante, curtir, comentar. E todos os dias trazemos, né, novidades e notícias também do mercado da bola do Vitória. Então, para você não perder nada, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro, beleza? Então, vamos falar aqui sobre essa história, né? Só antes, essa questão da tabela da Série A foi importantíssima, né? Esses dois próximos jogos do Vitória. Até eu tinha comentado aqui para vocês outras vezes que se não houvesse, né, pelo menos 4 pontos nesses últimos dois jogos, basicamente o clube iria encaminhar o rebaixamento, sem dúvidas, né? Essa vitória contra o Atlético e o Juventude foram fundamentais. Não é à toa que hoje o Vitória se encontra, né, fora da zona do rebaixamento. É claro, o Fluminense tem um jogo a menos e tudo mais, mas ainda assim está numa situação bem mais confortável, mesmo com a vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense. Ainda assim, né, o Vitória se mantendo fora e próximo de outros clubes aqui, né? Por exemplo, Criciúma, Bragantino, o Atlético Paranaense, o Grêmio com 31 e o Juventude aqui que hoje, né, tem 32 pontos conquistados, beleza? Então vai ser fundamental aqui essa sequência dos próximos jogos, porque não tem como, né, você discutir um valor da SAF acima desses 1 bilhão, que eu acredito que o Vitória vale tranquilamente, estando, por exemplo, na Série B. Teria que remar tudo de novo para conseguir esse acesso. Lembrando, né, os dois próximos jogos bem complicados, Internacional e Atlético Mineiro. Tudo bem que aqui o Atlético pode estar com o time reserva, né, por conta de vários compromissos de Copa do Brasil, Libertadores e tal, mas vale lembrar também, né, esses dois próximos jogos aqui que vai ter em casa, no Barradão, contra o Bragantino e contra o Fluminense, que são times, né, da parte de baixo, e ainda tem nada mais, nada menos. O Atlético Paranaense fora, também está aí no bolo, Corinthians em casa também, Criciúma fora. Então essa sequência aqui, na minha opinião, vai ser chave, né? Atlético, depois do Atlético Mineiro, Bragantino, Fluminense e Corinthians, tudo no Barradão. Pô, pode ser sem dúvidas muito importante. Se você quiser começar a apostar, tá aqui o link da Esportiva, patrocinadora do canal há 5 meses. Tá aqui, ó, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Me dei bem, né? Apostei aqui que o Vitória ia vencer. Deixa eu sempre mostrar aqui para vocês transparência, né? Também para vocês verem, né? Que eu aposto aqui mesmo nos jogos e tal. Deixa eu ver aqui qual que foi. Esse aqui, não sei se é do Cruzeiro. Enfim, eu lembro que eu apostei aqui pro Vitória vencer. Só não sei se eu vou encontrar ele aqui agora. Mas teve vários aqui do Cruzeiro. Aqui, ó. Vitória vencendo, R$ 25, voltando 48. Excelente cotação. Vamos ver aqui então, né? Como que tá esses duelos agora em casa e fora. Beleza. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui esse jogo. Tá, fora de casa contra o Internacional, pagando 6,20 a cada real apostado, rapaz, baita cotação. E o que eu mais gosto aqui na Esportiva é isso, né? Já tem a cotação pro próximo jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, pô, baita opção aqui. Vamos ver, né? Então, venceu o Internacional fora, vai ser um jogo complicado. Vamos colocar aqui então R$ 5, ó, para voltar 31. Pô, baita opção. Já finalizei aqui minha aposta. Para você começar então, o link sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, ó. Se você abaixar aqui um pouco mais, tá aqui, ó, na descrição. Clica lá, 100% de bônus e você pode começar a apostar a partir de R$ 1, beleza? Então, vamos falar agora sobre essa discussão da SAF. Tá aqui, ó. Em discussão sobre SAF, Vitória contrata escritório especializado, né? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui certinho. Tá. Beleza, tudo certo. Então, falando aqui sobre isso, né? O Globo Esporte trouxe essa informação sobre o assunto agora no mês de novembro, tá? Então, falou aqui sobre isso, né? O presidente tá, ó. A prerrogativa da SAF é do Conselho Diretor. O processo de deflagração, né, da SAF do Vitória começou quando a gente começou a organizar a vida do clube, né? Não adianta tentar fazer uma SAF devendo a todo mundo. Vitória hoje está com as suas contas em dia e está pronto para receber, né, investimento. Ele ainda voltou a bater na mesma tecla que a escolha, né, para uma SAF que funcione. O presidente do Leão, inclusive, né, possui um histórico de críticas ao modelo implementado pelo Brasil, né? Por exemplo, ele falou aqui, ó, o problema da SAF é escolher bem, né, quem vai investir. O Vasco escolheu mal e voltou a ser associação. O Cruzeiro escolheu mal, né, e voltou a ser vendido novamente. O processo de SAF no Vitória já foi deflagrado, né, a partir do momento que a gente se organizou e estamos moldando então um modelo
de SAF, né? Ele falou aqui, ó, a ideia é que em dezembro esse modelo esteja pronto e estamos em conversas com pessoas, né, que mais entendem de SAF no Brasil, um modelo que ele deseja, né, escolher e tudo mais. Por quê? O Fábio Mota tem medo, por exemplo, de vender por um preço muito baixo e fazer o que foi, né? Por exemplo, com o Cruzeiro, que acabou vendendo, na minha opinião, por um preço muito baixo para o Ronaldo, né? Teve que revender, por exemplo, o Pedro Lourenço para aí sim ter um potencial bacana, né, de investimento. O Vasco, por exemplo, um 777 ali, pô, que negócio terrível, né? O clube devendo para Deus e o mundo, mesmo sendo SAF. Então, o Vitória, na minha opinião, encaminha para um acordo que vamos colocar o seguinte: talvez não vender 90% das ações, ficar com um percentual e ser um valor alto, acima de 1 bilhão, 1 bilhão e meio tranquilamente, até porque a partir do momento que o rival é vendido por 1 bilhão, sem dúvidas essa maré sobe para todo mundo, né? Porque não tem como você começar uma discussão com o investidor e para o próprio Vitória partindo do ponto de você valer menos que o rival, não tem como. Então o Vitória, na minha opinião, se for para ser vendido, vai ser no mínimo por esse 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio, talvez até mais, porque não é isso aportado de uma vez, né? Às vezes, por exemplo, vai ser 100 milhões em contratações por ano durante 10 anos, entendeu? Então acaba que fica um investimento mais viável e ainda assim 100 milhões, na minha opinião, para virar SAF seria pouco. O Fábio Mota também bate muito na tecla na categoria de base, que é um ponto a ser levado em consideração, né? Se você faz um bom trabalho na base, 4 jogadores ali que você vende, você já consegue seus 50, 60, 70 milhões de reais. A questão é, né? O Vitória tem tempo que não faz isso e sem dúvidas é algo que acaba pesando. Tem um histórico positivo, mas qual foi a última venda do Vitória que passou dos 25 milhões de reais, né? E olha que é um valor baixo ainda, né? Para clubes, por exemplo, Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians e tudo mais, Atlético Paranaense, que tem sempre vendido jogadores, tá? Então, acredito eu que até em dezembro e justamente, né, já deve estar de olho nessa questão envolvendo a permanência ou não na Série A, porque a partir do momento que o clube está numa Série B, sem dúvidas fica muito mais desvalorizado. Realmente torço muito porque o Vitória vire uma SAF, encontre, né, um bom investidor e que possa continuar com essa boa gestão para os próximos meses, tá? Vou até deixar aqui para vocês, né, o balanço também do clube e a receita total de faturamento, né? A importância do clube estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Pra você ter ideia, 2017 e 2018 o clube batia 80, 90 milhões de faturamento. Nesse ano tem uma perspectiva acima dos 200 milhões de reais. E numa Série B dificilmente chegaria nos 70, 75 milhões. Então tá aí a importância, né, do clube estar na Série A, principalmente direito de transmissão e também de patrocinadores, né? Então, sem dúvidas, os investidores, quando vai olhar, olha bastante isso. Só direito de transmissão estando numa Série A, por exemplo aqui, ó, ainda mais com acordos da Libra, da Liga Forte União, vai acabar aumentando o bolo para todo mundo, né? Tá aqui inclusive o acordo com a Libra, no qual tá aqui o Fábio Mota, o Vitória faz parte. Vai ter esse acordo aqui onde a expectativa, né, tanto do Bahia quanto do Vitória, é de receber um valor próximo dos 90 a 100 milhões de reais. Lembrando, né, o Vitória havia recebido no ano passado 64 milhões e para o ano que vem, ainda mais se terminar numa colocação acima, né, 10º lugar, 11º, pô, pode ser que esse bolo aqui chegue a 130, 120 milhões de reais, que é um acordo sem dúvidas muito interessante. Se você tiver interesse em assistir, por exemplo, um vídeo sobre essa questão, né, quanto que o Vitória ganharia apenas estando na Série A do ano que vem, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, mas só mostrando aqui para vocês, ó, o Conselho do Vitória aprovando então esse orçamento, 218 milhões de reais para 2024, ou seja, um faturamento, né, próximo disso. Acho que dá assim para pensar. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, né, sobre as finanças do clube e quanto que valeria. Tá aqui, ó, um vídeo que eu falo somente sobre isso, vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês, juntamente com o link da Esportiva, né, para você começar a apostar a partir de R$1, 100% de bônus no seu primeiro depósito. E é isso, nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera!